Esta paraxá é a palavra hebraica para porção. Nós pegamos toda sexta-feira uma parte da palavra e estudamos aqui. E a paraxá dessa semana ela vai de Êxodo capítulo 30, versículo 11, até Êxodo capítulo 34, versos 35. Nós já estamos na 21ª paraxá, aleluia. Todo ano nós estamos estudando e todo ano Deus revela coisas novas para nós, amém? Essa paraxá ela é muito interessante. Ela tem o nome hebraico, Kitzá, ou quando realizar. Quando realizar o que, pastor? Essa paraxá começa Deus falando com Moisés. Moisés, quando você realizar o censo, todas as pessoas aí devem pagar um preço pela sua vida. Essa paraxá fala sobre o óleo da unção, que Deus manda que fosse feito um óleo especial, para que tudo aquilo que está no tabernáculo fosse consagrado a Deus. Essa paraxá tem o texto tão conhecido por nós, que é o texto do bezerro de ouro, não é verdade? E essa paraxá tem um texto também maravilhoso, que é onde Moisés pede a Deus para que pudesse ver a sua face, para que pudesse ver a sua glória, amém? E aí, pastor, o que você vai falar? Olha, algumas coisas eu quero tratar nesses textos. Mas hoje, orando essa semana, estudando, e graças a Deus pela vida do Rabino Marcelo e pela vida do Rabino Mateus, ensinando de Sião, muitas coisas foram abertas na minha mente essa semana, coisas que eu sempre me perguntei sobre esses textos, principalmente sobre aqui a questão de Arão, a questão do bezerro. Eu ficava pensando, e essa semana o Senhor, através da vida desses homens, me mostrou e me revelou algumas coisas, e eu quero revelar essas coisas também para vocês nessa noite, amém? Nós vamos realmente estudar hoje uma interpretação de texto, porque às vezes a gente lê a Bíblia e vai lendo rápido, e quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reunir-se, e aí a gente não para ler versículo por versículo. E hoje eu quero estudar com vocês algumas coisas que Deus falou no meu coração, e à medida que nós vamos estudando, eu quero crer que Deus realmente vai falar com vocês, amém? E eu quero pegar essa parte da porção de Êxodo capítulo 32. Vamos ler? Êxodo capítulo 32. E eu quero ler com vocês alguns versículos. Nós vamos ler o versículo e vamos estar estudando ele. Olha o que diz aí, Êxodo capítulo 32, versículo 1. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão e lhe disse: mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente. Pois eis esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito. Não sabemos o que aconteceu com ele. Ponto. Eu quero estudar esse texto agora com vocês, amém? Eu não sei quanto a vocês, mas eu, pastor Maico, sempre tive uma dúvida. Porque eu sempre pensei o seguinte: poxa, Arão era um homem que foi escolhido por Deus para guiar o povo. Era alguém que escutava a Deus como Moisés, era alguém que foi escolhido por Deus para ser sacerdote, era alguém que foi ungido para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui nesse texto parece que Arão se perde, não é verdade? Quando a gente lê aqui, a ideia que a gente tem é que Arão desviou. Porque o povo chega para ele e fala: Arão, faça para a gente deuses. E ele vai lá e faz. E aí essa semana, ouvindo o Mateus ensinando de Sião, ele me fez pensar e ele falou algo interessante sobre esse texto. Primeiro, ele diz o seguinte, que essas pessoas que chegam aqui para Moisés, você lê aí para Arão e fala assim: mexa-se, Arão, faça para nós deuses que andem à nossa frente. Supostamente os rabinos acreditam que essas pessoas que disseram isso para Arão não eram judeus. Eram pessoas que estavam com eles lá no Egito e possivelmente eram pessoas egípcias que saíram junto com o povo e agora, no momento ali que Moisés está no monte orando durante 40 dias, eles se reúnem ali e chegam para fazer com que Arão faça algo.
E aí eu pensando sobre isso, eu realmente achei algo interessante. Porque olha aqui, eles dizem assim para Arão: Arão, faça para nós deuses que andem o quê? À nossa frente. E eu sempre olhei e pensei: Senhor, poxa, Arão do nada se desvia, manda fazer um bezerro de ouro lá, derrete o ouro do pessoal. E qual é a lição que nós vamos tirar desse texto? A primeira, Moisés estava onde? No monte, orando, buscando a face de Deus, durante 40 dias. E Deus estava ali revelando grandes coisas para Moisés. Para quê? Para que o povo continuasse aonde? Na jornada até a terra prometida. Moisés estava lá na presença do eterno nosso Deus. E de repente, o povo olha ao seu redor e percebe que o líder não estava mais lá. Então o que o povo faz? Se desespera, se perde. E qual é a primeira lição que eu quero tirar dessa porção essa semana? A primeira lição que essa semana o Senhor tratou comigo é a seguinte: nós não podemos ter a nossa fé baseada na nossa liderança. Pastor, como assim? Vocês precisam olhar para nós, amém? Nós devemos guiar a vida de vocês, amém? Nós estamos aqui para isso. Mas a sua fé não deve ser baseada naquilo que eu sou, naquilo que o pastor Dimson é. A sua fé tem que ser baseada em Deus. Porque se você basear a sua fé no homem ou naquilo que o líder faz, naquilo que o líder deixou de fazer, você se perde. O povo estava ali, o povo havia visto grandes coisas. No capítulo 20 nós vemos que o povo viu a glória de Deus descendo e Deus escrevendo com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E agora parte do povo que saiu do Egito, mas não estavam convertidos de verdade, eles se reúnem contra Arão e dizem assim: Arão, Moisés morreu, Moisés sumiu, e nós precisamos de um Deus para nos guiar. E aí aqui acontece o problema. Porque eu sempre julguei Arão, amados. Eu sempre achei que Arão, poxa, o que aconteceu com ele? Se desviou. Mas imagina comigo você, Arão, no meio de várias pessoas, ali apertando ele, e sofrendo ali o risco de ser apedrejado, de ser morto por aquelas pessoas que agora perderam a sua direção. Arão, ele só tem uma atitude. Ele não fez o que ele fez aqui, porque ele quis fazer. Arão, aqui nesse texto, achei algo tremendo que o Mateus disse. Arão aqui, ele tenta ganhar tempo. Arão, ele olha para aquela situação e pensa assim: bom, Moisés está lá em cima com Deus, o povo está me apertando, eu preciso ganhar tempo. Aí sabe o que ele faz? Ele fala o seguinte: tudo bem, vocês querem um Deus? Então faz o seguinte: pegue aí das suas mulheres o ouro, dos brincos, dos anéis, todo o ouro que vocês puderem reunir, tragam para mim. Só que o Mateus disse essa semana, que os rabinos acreditam, que o Arão disse isso aqui porque Arão queria ganhar tempo. Quando ele diz isso, ele acreditava que as mulheres não iriam entregar os seus ouros assim tão facilmente. Ele pensou assim: eu vou pedir uma coisa que vai ser impossível, né? Pelo menos eu ganho um tempinho aqui. Mas só que o povo estava tão desesperado e tão perdido que não foi assim. Pelo contrário, todo mundo reuniu o ouro mesmo e trouxe Arão. Aí Arão olhou e falou: ih, agora, né? Não tem jeito. Só que o que eu quero aprender e ensinar para vocês sobre essa lição? Quando nós olhamos para aquilo que o homem faz, ou para aquilo que o homem ensina, ou quando nós temos a nossa fé baseada na fé do nosso líder, na fé do pastor, na fé do irmão, quando alguma coisa acontece, porque às vezes o líder precisa se afastar, ou porque às vezes nós vivemos situações onde o líder não está lá naquele dia, porque ele talvez não pôde ir, nós nos perdemos. Por isso, amados, preste atenção numa coisa nessa noite: a sua fé tem que estar baseada apenas em uma pessoa, e essa pessoa se chama Yeshua HaMashiach, porque ele é o único que vai estar com você 24 horas por dia. Por isso, não baseie a sua fé naquilo que você vê. A Bíblia diz isso: a fé é algo que nós baseamos naquilo que a gente não enxerga. Eu não posso basear a minha fé naquilo que eu estou vendo, porque se nós basearmos a nossa fé naquilo que nós vemos, nós vamos nos perder, porque as pessoas falham, os homens falham, as pessoas dentro da igreja falham, mas somente Yeshua, o nosso Senhor, ele nunca falha, e ele nunca vai falhar, amém? Aí Arão, então, pega ali o ouro daquelas pessoas, ele pega aqueles artefatos e os derrete.
E eu sempre questionei. Porque olha o que Arão fala quando Moisés desce do monte. Moisés desce do monte irritado, irado. E Moisés chega para Arão e fala assim: o que é isso, Arão? E Arão fala assim: eu derreti ouro e saiu isso aí. Saiu esse bezerro aí. E eu sempre pensei: mas como assim saiu esse bezerro aí, gente? Tem alguma coisa aí, que eu nunca entendi, mas tem alguma coisa. E para a glória do Senhor, essa semana, como eu disse, ouvindo o Ensinando de Sião, eu aprendi algo interessante sobre esse texto. Olha o que fala. Vamos continuar lendo, versículo 2. Arão lhes disse que as suas mulheres, que seus filhos e suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam a mim. O povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Arão. Ele recebeu o que lhe deram, derreteu e deu-lhe a forma de um bezerro. Pastor, por que Arão e o povo ali derreteram aquele ouro e deram a forma de um bezerro? Sabe o que o povo estava querendo dizer aqui para Arão? O povo está dizendo assim: Arão, Moisés, aquele que é intermediador entre Deus e nós, morreu. Está no monte, se perdeu. Então nós precisamos de alguém, nós precisamos de um Deus que seja a ligação entre nós e um outro Deus. Nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém que continue nos guiando, porque Moisés já era. E se Moisés se perdeu, Adonai, que é o Deus de Moisés, também já era. A gente precisa de outro Deus. Aí eu sempre pensei: Senhor, mas por que o bezerro? E aleluia, eu descobri essa semana, aleluia. O Rabino Mateus disse que esse bezerro, na realidade, não era um bezerro, era um boi. E esse boi tem nome: Deus Ápice. E esse Deus Ápice era um Deus que era adorado no Egito. Por isso, confirma que essas pessoas que deram a ideia de Arão fazer um Deus, eram pessoas que provavelmente adoravam este Deus lá no Egito. Porque disseram para Arão: vamos fazer um Deus, e deram a forma exata de um boi, de um bezerro. E essas pessoas realmente queriam um Deus que continuasse guiando elas até o deserto, até onde elas fossem chegar. E esse Deus Ápice é interessante. Ele era um Deus lá no Egito, que era um Deus que supostamente tinha o poder de revelar o futuro. Era um Deus que tinha o poder de ser um oráculo, ou seja, aquele que realmente guiava, aquele que realmente podia trazer a esperança, podia trazer revelações. Então, quando eles fazem um Deus boi, um Deus bezerro, eles não fizeram esse Deus porque simplesmente nasceu ali e foi criado, não. Eles fizeram esse bezerro intencionalmente, porque a ideia do povo era o quê? Que esse Deus agora os levasse até a terra prometida, os guiasse pelo deserto. Por isso, nós lemos na Bíblia que Deus, quando está lá falando com Moisés, Deus para e fala a Moisés: o povo que você tirou do Egito fez um bezerro de ouro e adorou ele, consagrou e fizeram sacrifícios a eles. Isso fez Deus ficar irritado. Porque você imagina, Deus tirou o povo do deserto, Deus abriu o mar vermelho, Deus revelou a sua glória, Deus escreveu os 10 mandamentos ali com o dedo da sua mão, e agora o povo diz para Moisés, diz para Arão, e diz ali, se reúne, que esse Deus aqui de ouro era o Deus que tirou eles do Egito. Deus, ele se sente traído. Deus, ele se sente assim: o povo me abandonou. E olha o que Deus diz para Moisés quando Moisés está lá em cima: Moisés, desce. Porque o povo, e olha que Deus fica tão bravo que ele diz: olha, o povo que você tirou do Egito. Nem falou o povo que eu tirei, não, o povo que você tirou me abandonou rapidamente. Fizeram um Deus de ouro e disseram que esse Deus foi o Deus que tirou eles do Egito. Desce lá. E Moisés desce. E olha que interessante. Qual é a lição que nós temos que aprender, amados, sobre isso? É que nós temos que vigiar nas nossas vidas cristãs, como seres humanos. Nós não podemos tomar atitude nas nossas vidas baseados nas circunstâncias, baseados nos problemas. Por quê? Arão se baseou aqui nas circunstâncias, se baseou aqui na situação e fez ali o bezerro. E quantas vezes nós estamos vivendo situações nas nossas vidas
difíceis, situações complicadas, as quais nós criamos para nós deuses que nos fazem nos afastar de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? E o que o povo estava dizendo aqui? O povo estava dizendo o seguinte: bom, como lá atrás nós já adoramos esse Deus Apis e ele era o nosso guia, agora a gente não quer mais saber de Deus, porque Deus está lá com Moisés lá no monte, a gente agora quer que o Apis nos leve no deserto. E sabe o que isso aqui significa? É que muitas das vezes nós olhamos para as nossas vidas e, dependendo das circunstâncias, nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Nós nos esquecemos que Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Nós nos esquecemos que Deus é o Deus que tem guiado as nossas vidas nessa terra. Nós nos esquecemos que Deus é o nosso guarda 24 horas por dia. E baseado em alguma circunstância difícil, nós voltamos lá atrás. E às vezes, fazemos exatamente aquilo que nós fazíamos lá atrás. Nós confiamos mais no nosso marido, nós confiamos mais na nossa esposa, nós confiamos mais em nós mesmos, nós confiamos mais em tudo aquilo que nós vivemos lá atrás e que um dia deu certo. Só que, amado, sabe o que a palavra do Senhor fala? Paulo diz o seguinte: olha, eu prossigo todos os dias para o alvo. Eu não posso mais olhar para aquilo que ficou para trás. Eu preciso olhar todos os dias para aquilo que está à minha frente. E lá na frente o meu alvo é Yeshua. Eu preciso caminhar. Eu não posso deixar que aquilo que ficou para trás me segue, ou aquilo que ficou para trás me guie. Não, queridos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos olhar para frente. As circunstâncias vão vir, a complicação vai vir, mas o que ficou para trás, ficou. E Deus é aquele que quer nos levar para frente. Por isso, nós não devemos abandonar Deus por nada, por circunstância nenhuma, porque Deus é tudo para nós. E olha só, como que você sabe que, segundo o Rabino, esse povo aqui não era judeu? Olha o que eles dizem aqui no versículo número 5. Eles disseram: Israel, eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. Na realidade, o versículo 4, parte B. Eles disseram: Israel, eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. Eles quem? Aquelas pessoas que se juntaram para fazer um motim. Eles fizeram um motim contra Deus, porque você nunca parou para pensar que Deus ficou muito irritado com esse texto, não ficou? Deus ficou muito chateado porque o povo o trocou. Se Arão realmente tivesse tido a intenção, você concorda comigo que Arão seria o primeiro a morrer? Arão deveria ser o primeiro a morrer, porque ele derreteu o ouro, ele era o sacerdote. Mas quando Deus olha para a circunstância e Moisés desce, Arão não morre. Pelo contrário, algumas pessoas do povo morrem, Arão não. É certo que Arão não entrou na terra prometida. É certo que Arão não chegou até lá. Mas Arão deveria ter sido morto. E aí, baseado nisso aqui, essa semana eu comecei a pensar sobre uma palavra que nós fazemos muito, sobre julgamentos. Como eu disse, eu já tinha julgado várias vezes Arão aqui, achando que Arão se desviou, achando que Arão, o que Arão fez aqui? Arão se perdeu. E muitas das vezes nós estamos na igreja e nós julgamos. Nós julgamos quando nós vimos, nós julgamos quando nós não vimos, nós julgamos quando nós ouvimos, nós julgamos quando nós não ouvimos, nós julgamos. E isso é algo muito feio. E isso é um pecado que precisa ser deixado de lado. A Bíblia diz o seguinte: não julgueis, para que você não seja julgado. Porque na medida que você julgar, você será julgado. Nesse texto aqui, nós temos a mania de pregar e dizer: Israel, essa nação que se perdeu, essa nação não valia nada, esse povo aqui ouviu tantas coisas que Deus fez e aí abandonaram a Deus. Não, não é assim. Como eu disse, a interpretação de texto é tudo.
Porque quando nós lemos texto a texto aqui, versículo a versículo, nós vemos realmente o que aconteceu. E aí, olha só, Arão então constrói o bezerro está pronto. E olha aqui a prova que Arão queria ganhar mais tempo. Olha o que Arão diz: gente, beleza, o bezerro está aí, o Deus está pronto, mas vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada hoje não, vamos fazer só amanhã de manhã. Porque os rabinos dizem que Arão estava na esperança de quê? De que Moisés descesse. De que Moisés descesse do monte e Moisés desse um jeito naquele povo. Só que Moisés não desceu. Então pela manhã, Arão então consagra aquele bezerro, fazem ali alguns sacrifícios, e a Bíblia diz aqui no versículo 6, que o povo então, o que acontece com eles? Eles caem na folia. O povo se perde. E aqui quando diz o povo cai na folia, amados, você pode acreditar no que eu vou te dizer. Essa folia aqui foi a mais horrenda possível. Prostituição, bebedice. E eu não vou dizer que realmente aconteceu, mas podemos imaginar no carnaval. Quando você imagina o carnaval, imagina que foi exatamente o que aconteceu aqui. O povo se perde. E aí, é nesse momento que Deus chama Moisés e fala: Moisés, desce. Porque o povo se perdeu. E como eu disse aqui, nós temos que vigiar. Vigiar o que, pastor? Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as pessoas nos influenciem. Dá um glória a Deus comigo nessa noite. Essa igreja, esses pastores dessa igreja, já foram muito criticados, e até hoje ainda são. Pastor, a igreja fulana de tal faz isso, a igreja ciclana traz isso para dentro da igreja, a igreja tal faz aquilo, mas aqui nós não fazemos, pastor, vocês são quadrados, vocês estão, vocês caíram da graça. Mas glórias a Deus, porque nós estamos aqui, e nada daquilo que está lá fora no mundo, se depender de nós, vai entrar nessa igreja. Porque essa igreja é uma igreja que Deus chamou para ser uma igreja diferente mesmo. E aí eu quero te falar uma coisa: o perigo de se deixar ser influenciado pela massa, pela multidão. As pessoas chegaram para Arão e falaram: Arão, faça um Deus para nós. E você já percebeu que dentro da igreja ou qualquer lugar o que acontece? O motim que acontece porque uma pessoa às vezes, ou duas, elas se reúnem e elas chegam às vezes para a liderança, ou elas mesmas aí dentro da igreja resolvem fazer algo. E olha só, nada daquilo que está lá fora pode influenciar as nossas vidas aqui dentro. Nós nascemos para ser diferentes. Nós nascemos para fazer diferença na terra. E nós não precisamos de nada que está lá fora para ganhar o jovem. Nós não precisamos de nada lá de fora para trazer as pessoas. Nós só precisamos de algo: a presença de Deus. Porque é ela que chama as pessoas para dentro da igreja. Porque se a presença de Deus não for suficiente, amados, não adianta fazermos nada. E olha aqui, eu quero nessa noite fazer alguns paralelos entre essa paraxá e alguns textos na Bíblia. Olha o que diz no capítulo 3 de Filipenses, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: irmãos, eu de minha parte não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás de mim e me esforçando para obter o que está à minha frente, eu continuo à procura do objetivo, para ganhar o prêmio oferecido pelo chamado celestial de Deus no Messias Yeshua. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: gente, não me interessa o que acontece lá fora, não me interessa o que as outras igrejas fazem ou deixam de fazer. O que interessa é que eu só tenho um alvo. Que alvo é esse? Alcançar a salvação em Yeshua, o meu Senhor. Eu só tenho um alvo, que é chegar o dia ao qual Ele vai descer, ao qual Ele vai tocar a trombeta e eu vou ser arrebatado com Ele. E para isso eu me esforço todos os dias, deixando tudo aquilo que não é bom para trás, mas todos os dias lutando contra mim mesmo, contra os demônios e contra o que for, para alcançar aquilo que Deus quer, a presença dEle todos os dias da minha vida. Isso é o que eu busco. Isso é o que a igreja tem que buscar. Deus aqui dentro. Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ter a nossa fé baseada nisso, queridos.
E nós não podemos deixar que as pessoas nos influenciem. Não, mas a sua igreja faz isso. Lá vocês creem em Israel. Lá vocês usam isso. Lá vocês falam aquilo. Lá não sei o que, amados. Essa semana realmente pensando e orando. Olha, eu dei glória a Deus. Porque Deus me permitiu fazer parte dessa igreja. Eu dei glória a Deus, porque hoje eu estou aqui na frente pregando para vocês, não porque eu estou aqui pregando para aparecer, mas porque Deus abriu os meus olhos e me revelou quem Yeshua é, amém? Deus abriu os meus olhos e me revelou que tudo isso aqui que nós fazemos não é algo inventado pelo nosso pastor, não é algo inventado por algum maluco, não, mas é tudo que está na palavra. Isso é maravilhoso. Por isso nós temos que dar glórias a Deus, amados. Por essa porta aberta, aleluia. Glória a Deus pelo chamado que o Senhor nos deu. Glórias ao Senhor porque nós estamos aqui nessa igreja, aleluia. E queridos, prestem atenção comigo. Quando você abandona, não o seu líder, quando você abandona Deus, sabe o que acontece? Você se torna realmente um ingrato. E existem muitas pessoas dentro da igreja que são ingratas a Deus. Porque abandonam a Deus, querem fazer aquilo que elas querem fazer, querem voltar lá atrás, querem voltar para as drogas, voltar para a bebida, voltar para a prostituição. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. No livro de Pedro, capítulo 2, olha o que o apóstolo Pedro nos fala. Pedro fala assim, capítulo 2, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Libertador, Yeshua, o Messias, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, sua condição posterior tornou-se pior do que a primeira. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro: o cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para chapurdar na lama. Olha o que esse texto está dizendo para nós. O que o povo fez, aquelas pessoas ali fizeram com esse bezerro? Eles voltaram ao Egito. Eles voltaram à velha vida. E olha o que Pedro está dizendo para nós. Gente, quando vocês, depois de terem ouvido a palavra do Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite? Depois de realmente entenderem quem Yeshua é, depois de aprenderem que Deus é bom, santo, maravilhoso e não há outro. Quando você entende tudo isso, isso entra no seu coração, você realmente entende, e você, por causa de uma circunstância, por causa de um pecado, por causa de algo que acontece, volta a fazer o que você fazia antes. Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim que você erra, mas erra feio, abandonando aquilo que Deus realmente revelou para você, a cruz de Yeshua. E sabe o que isso diz? Diz que as pessoas que fazem isso são comparadas ao cachorro. Você já deve ter visto isso, todos nós já tivemos algum cachorro que ele come. E aí, depois que ele come, ele vomita. Aí ele mesmo olha para aquilo e come de novo. Ou seja, nós estávamos no mundo, aleluia, fomos libertos. O Senhor nos lavou. Ficamos branquinhos, como esse talite. Mas alguma coisa aconteceu. E nós olhamos para aquela sujeira e sentimos saudade dela. Aí o que a gente faz? Pula lá de novo naquela sujeira. Se perde. Isso é o que nós fazemos quando nós não damos ouvido ao pastor Maico, à igreja, quando nós não damos ouvido à palavra de Deus. E tem muita gente dentro da igreja que está igual esse povo aqui, ó, está totalmente perdido. E por que eu disse para você que eu dei glória a Deus pela misericórdia de Deus para nossas vidas? É que por menos do que aconteceu aqui, Deus já poderia ter fulminado esse povo. Mas glórias a Deus, porque Deus a cada dia, olha o que a Bíblia diz, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã.
Isso não é para nós sermos sem vergonhas e tipo, pequei hoje. A misericórdia de Deus me salvou hoje. Amanhã, se eu pecar de novo, a misericórdia dele vai me salvar, vai me limpar, vai. Mas amanhã eu não tenho que pensar nisso, amanhã eu tenho que pensar no seguinte: uma hora a misericórdia de Deus pode acabar, uma hora Deus realmente pode se cansar de mim e eu posso não alcançar a misericórdia. Então, se ontem ele teve misericórdia de mim, hoje então eu vou vigiar para quê? Para eu não pecar, para eu não cair. Eu vou vigiar para andar na santidade do meu Deus. Amados, eu realmente vi como Deus é maravilhoso. E outra coisa, quando Moisés desce, Deus ele diz para Moisés assim: Moisés, o seu povo saiu do Egito, desce lá, porque o seu povo pecou. E olha só, glórias a Deus pela vida de Moisés. Glórias a Deus pela vida da sua liderança, que intercede pela sua vida. Você precisa dar valor às pessoas que oram por você. Você precisa dar valor às pessoas que estão acima da sua vida espiritualmente. Sabe por quê? Porque se não fosse por essas pessoas, Deus talvez já teria fulminado você. Mas Deus não fulminou ainda, porque muitas das vezes o seu líder está de joelho e dizendo: Senhor, ele errou sim, mas tem misericórdia dele pelo menos mais uma vez, Senhor. E Deus olha para a sua vida e diz: é verdade, eu vou ter misericórdia. Porque Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou acabar com todo mundo, eu vou matar todo mundo, e através de você eu vou fazer uma nova nação. E Moisés intercede dizendo: Senhor, não faça isso, tenha misericórdia. E sabe o paralelo que eu faço aqui? Moisés estava onde? No monte. Moisés estava no alto, amém? E quando ele estava no alto, o que aconteceu com a igreja, com o povo? Se perde. E Yeshua está onde? E a igreja de Cristo hoje, ela está meio perdida? Não é exatamente o que está acontecendo nesse texto hoje, que nós vemos dentro das igrejas? O nosso Senhor, o nosso líder maior, está lá com o Pai. E muitas pessoas na terra estão perdidas. Mas glórias a Deus também, pelo nosso intercessor, chamado Yeshua HaMashiach. Porque todos os dias está diante do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pelas nações, para que Deus ainda, por um tempo, nos dê mais um dia, nos dê mais uma hora, nos dê mais um momento, para que nós possamos alcançar a misericórdia dEle, a graça dEle, amém? Por isso, queridos, vigiemos, porque a misericórdia do Senhor, um dia ela vai acabar, e um dia nós vamos ser condenados, porque nós realmente brincamos muito com a misericórdia de Deus. Nós sabemos o que não podemos fazer e fazemos. Nós sabemos onde não devemos ir e vamos. Nós sabemos o que não devemos, sabe? Onde não devemos estar e estamos. Por isso, querido, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para quê? Para que você realmente volte a ter um compromisso real com Deus. Voltemos a realmente valorizar o nosso Deus. Deus, Ele é muito bom, amados. Deus, Ele é muito santo. E a Bíblia diz que Yeshua, todos os dias, Ele está orando por nós, para que Deus tenha misericórdia. Todos os dias Yeshua está nos guardando, para que nós não venhamos nos perder. E olha que interessante, isso é o que eu achei maravilhoso, que o Rabino Mateus falou. Sabe o que Deus diz aqui para Moisés? Eu achei isso maravilhoso. Deus fala assim: Moisés, desce. E o detalhe, eu não vou mais à sua frente, eu não vou mais. A partir de agora, eu vou mandar um anjo, porque o povo é muito teimoso, o povo é de dura serviço. E eu sempre pensei o que era dura serviço. E o Rabino Mateus disse para mim essa semana o que é. Ele diz o seguinte: olha o que Deus estava dizendo. Sabe essa partezinha aqui da sua cabeça? Essa parte dura aqui, ó, do nosso crânio. Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, o povo é um povo cabeça dura. O povo era um povo que tinha dura serviço. Eu não sei se você vai se identificar com o que significa dura serviço. Significa o seguinte: quando alguém chama a sua atenção, quando alguém te chama, quando alguém fala a verdade para você, dura serviço é você pegar e
virar as costas para aquilo que foi falado para você. Sabe o que Deus estava dizendo, Moisés? Esse povo é um povo ingrato, e quando eu chamo a atenção deles, eles viram as costas para mim. É um povo duro, é um povo teimoso. Eu não sei se você se identifica, mas eu acho que a igreja de hoje, de Cristo, tem algumas pessoas assim, que se voltam contra Deus. São cabeça dura, não escutam, não entendem o que Deus está falando, não ouvem. Mas eu quero crer nessa noite que você não é um cabeça dura, amém? Você é alguém que vai dar ouvidos para Deus e vai mudar de atitude. E aí Deus continua falando com Moisés: Moisés, desce lá, porque eu não vou mais à sua frente, mas eu vou enviar um anjo. E lendo essa paraxá, eu vi, amados, Moisés ele ficou muito chateado com o que aconteceu. Imagine você está ali no monte orando, buscando a Deus, e quando você volta, o povo estava totalmente perdido. Moisés ele beirou aqui talvez a depressão, talvez Moisés quase se desvia aqui, porque ele olha e fala: gente, tudo que eu estou fazendo não tem valor. Mas aí Deus é tão maravilhoso, que quando você está mal, quando você olha e as circunstâncias parecem que chegaram ao fim, Deus te convida para que você conheça a glória dele, para que você conheça a presença dele, porque na presença dele todas as outras coisas são esquecidas. Na presença dele você é animado, amém? Na presença de Deus você é renovado. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou enviar um anjo, para que o anjo guie vocês pelo deserto, porque se eu for guiando esse povo, eu vou matar esse povo. E aí, no capítulo 33, no versículo 13, Moisés fala assim: Senhor, tudo bem, agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos, para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Além disso, continuo considerando essa nação teu povo. E Adonai respondeu: tranquilize-se, pois a minha presença irá com vocês. Presta atenção nesse texto aqui, amados, isso aqui é algo maravilhoso. Deus agora pega o seu anjo, o anjo da sua presença, e coloca para guiar o povo. Qual é a única pessoa que é o intermediador entre Deus e nós? Quem nos leva ao Pai? Yeshua. Moisés estava dizendo: Senhor, quem é esse anjo? Quem é o caminho? Faze-me conhecer o teu caminho. Faze-me conhecer quem é esse que vai me guiar, para que eu possa estar realmente na sua presença. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, não se preocupe, porque a minha presença irá com vocês. Aí eu comecei e falei: gente, como a Bíblia é tremenda, e como nós falamos aqui, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento estão totalmente conectados. Um se encaixa no outro, e Paulo falou de Yeshua, e olha o que Jesus fala lá para os discípulos. Jesus falou assim, quando ele estava ali conversando com o povo, ele falou: gente, se vocês realmente conhecessem a lei, e se vocês realmente crescem em Moisés, vocês creiam em mim. Mas por quê? Porque Moisés fala de mim. Quando Moisés fala assim, me mostra o seu caminho, traduzindo, Moisés estava falando assim: Senhor, me mostra o seu filho, me mostra o seu Redentor, aquele que realmente vai nos levar, não apenas até a terra prometida, mas aquele que realmente virá nos levar para realmente nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Mostra-me o seu caminho. Aí eu vou te mostrar como que Yeshua é maravilhoso. Lá na frente Yeshua está conversando, e o que Yeshua fala? Eu sou o... Yeshua diz: eu sou o caminho. Eu sou aquele que veio para levar vocês até o Pai. Eu sou o caminho que veio para levar vocês no deserto da vida de vocês até a presença do Pai. Eu sou aquele que no deserto da vida de vocês precisam clamar, vocês precisam gritar por mim, vocês precisam que eu esteja com vocês 24 horas por dia.
Vocês não precisam de mais nada. Vocês precisam apenas da minha presença. E aí, é algo maravilhoso. Porque Deus diz assim para Moisés: Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas eu vou te colocar em um lugar onde você vai estar e eu vou passar. Amados, que algo poderoso foi isso aqui. E quando eu passar, você vai ver a minha glória. Você concorda comigo que Moisés era um homem abençoado? Porque Moisés já não ouvia a voz de Deus. Moisés já não conversava com Deus na tenda do encontro. Moisés agora ele tem um encontro tremendo ali com o anjo da presença do Eterno. Moisés vê uma parte, porque ele viu parcialmente, porque Deus diz o seguinte: se você ver a minha glória, você não fica vivo, mas eu vou te mostrar só um vislumbre. Amados, Moisés está lá, eu imagino a expectativa dele. A Bíblia diz assim que passou, e a Bíblia diz que o anjo ainda passou com a mão tampando, porque se ele passa sem a mão, meu amado, Moisés ia se derreter ali, aleluia. Mas ele passa com a mão assim, Moisés vê a glória de Deus passando. E a Bíblia diz assim que quando Moisés desceu do monte, amados, as pessoas não podiam olhar para ele, porque Moisés estava mais ou menos igual esse refletor aqui, ó. As pessoas olhavam para ele e ele brilhava, tamanha era a glória do nosso Deus. E sabe o que essa palavra nos mostra? É que Deus é algo realmente tão poderoso, que quando nós estivermos nas escuridões das nossas vidas, nós devemos clamar a Deus, para que Ele venha abrir os nossos olhos e fazer que as coisas comecem a brilhar, para que Ele venha se manifestar para nós, para que nós realmente venhamos sentir a presença dEle, e para que nós realmente possamos ser cheios dessa presença, porque a Bíblia diz assim que quando Moisés descia para falar com o povo, Moisés precisava se tampar, mas quando Moisés estava lá com Deus, a sua face brilhava, tamanha era a glória de Deus. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu anseio pelo dia em que eu verei Yeshua face a face e verei Ele realmente no esplendor da sua glória. Paulo teve um vislumbre disso. Paulo está lá, perseguindo. A Bíblia diz assim que quando Paulo vê aquela luz, ele fica cego. Tamanho é a glória do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Deus, Ele é misericordioso. E o fato de você estar aqui hoje é porque a misericórdia de Deus te alcançou. O fato de você poder dar glórias a Deus hoje é porque a misericórdia de Deus te alcançou. O fato de você estar com essa igreja aberta e você ter pastores aqui pregando a palavra verdadeira de Deus é porque o Senhor te alcançou. Como diz o pastor Dimerson, como diz, nós não estamos aqui para te enganar. Nós estamos aqui para ensinar para vocês o quanto a palavra de Deus é maravilhosa. E você vê como a palavra de Deus é simples. Tudo o que nós ensinamos aqui é para levar vocês para a eternidade. É para levar as nossas vidas, para realmente alcançarmos aquilo que Deus quer. Eu quero nessa noite terminar essa Haftará, terminar essa Parashá, com um texto que nós conhecemos muito aqui. E com um texto que nós cantamos ele aqui, inclusive. Yeshua é o único que pode nos aproximar de Deus. Nada mais pode te levar à presença de Deus, amém? Nada mais, somente Yeshua. Yeshua, ele diz aqui em João capítulo 14, versículo 6, olha o que ele fala. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Que realmente nós possamos buscar a presença do Senhor a cada dia nas nossas vidas, para que Ele nos conduza à presença do Pai. Obrigado, eterno nosso Deus, pela misericórdia que o Senhor tem de nós. Obrigado porque nós ainda estamos vivos, ainda temos oportunidade. Por isso, agarre-se à oportunidade nessa noite. E que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. Amém?